na escola, não sei o que vou fazer e é muito difícil. E o pior é que eu tenho que tirar nota boa. Ah, mas sobre o que é? Eu tenho que escrever sobre a presença do negro em Rio Preto. Ah, então é fácil. Você não sabia que os negros foram escravos, inventaram a capoeira, a feijoada? Ah, isso eu sabia. Então, escreve isso, vamos brincar. Você é fanfarrão, né, Pedro? Não é nada disso, ou melhor, não é só isso. Ah, desculpa aí, esqueci que você sabe tudo. Sei mesmo, por exemplo. Você sabia que muitas das palavras que usamos todos os dias têm origem nas línguas negro-africanas? Como assim, Diego? Ora, na verdade, tem sua origem do português de Portugal e várias línguas negro-africanas que chegaram aqui junto com os escravos. Essas línguas negro-africanas, chamadas de banto, estão presentes até hoje na nossa fala. Por exemplo, nas palavras caçula, cachimbo, fubá, muamba, samba, dendê, e também nas palavras de carinho como cafuné, dengo, denguinho, xodó, paparicá. Além disso, a forma como organizamos nossas frases e orações também tem a ver com a maneira que os negros faziam isso, ou seja, nossa sintaxe tem língua de raiz em uso de línguas negras. Puxa, que legal! O que mais você sabe sobre isso, Diego? Na verdade, eu só sei isso, mas o meu avô pode contar mais sobre o assunto. Você quer ir lá na casa dele perguntar? Eu quero sim, vamos! Eba! Deus te abençoe. O vô tá aí? Pera aí que eu vou chamar, sem gritar. Vô, sabe aquilo que você me contou sobre as palavras de origem negro-africanas? Então, a Luísa tem que fazer um trabalho sobre a presença do negro em Rio Preto. Mas eu só sei a origem das palavras. Você pode ajudar ela? Vamos ver. Luísa, você sabe como os negros chegaram em Rio Preto? Não. E no Brasil? Eu sabia, mas eu acho que esqueci. Então vamos lá. Não existem registros precisos da chegada dos primeiros negros no Brasil. A tese mais aceita é a de que em 1538, um arrendatário de pau-brasil teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América em grandes navios, conhecidos como navios negreiros, e muitos morriam durante a viagem através do Atlântico. Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram separados do seu grupo e levados para servirem como mão de obra para os seus senhores, trabalhando principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Além de mão de obra, o escravo representava riqueza. Era uma mercadoria que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada ou leiloada. Então, meninos, o que vocês acharam? Entenderam? Nossa, então os negros eram tratados como simples objetos? Infelizmente, sim. Tá, mas o que isso tem a ver com a presença do negro em Rio Preto? Boa pergunta. A presença do negro é em Rio Preto e não em todo o Brasil. Calma, vou explicar. Vocês têm que compreender que o que ocorre em Rio Preto é reflexo de fatos de outras partes do mundo, assim como do Brasil, mas com suas particularidades. Como o efeito dominó? Isso mesmo. Então vamos falar sobre nossa cidade. A penetração e povoamento do território que hoje compreende a cidade de São José do Rio Preto teve início no final do século XVIII e meados do século XIX, empreendida por bandeirantes paulistas que se deslocavam às Minas Gerais em busca de metais preciosos e o aprisionamento de indígenas. Com a queda da produção do ouro, os mineiros deslocaram-se em direção ao interior em busca de terras férteis
que pudessem ser apossadas, fixando-se em diversas regiões, entre elas o território que hoje conhecemos como São José do Rio Preto. A população local era dominada por uma pequena elite e, diferente de outras regiões do Brasil, a posse de escravos pouco acrescentava aos proprietários. Então, a maioria dos escravos de nossa região era de escravos familiares trazidos pelos mineiros. Puxa vida, como essas histórias são legais! Então quer dizer que todos os negros de Rio Preto eram escravos? Deixa o vovô falar. Assim você termina essa tarefa e quem sabe dá tempo de irmos contar um game novo lá na rua Pedro Amaral. Foi bom você falar dessa rua, Diego, pois me lembrou algo muito interessante que responde à sua pergunta, Luísa. Apesar de Rio Preto ter sido escravista, nem todos eram escravos por aqui. Alguns negros se destacaram no período, como o coronel Pedro Amaral. Ele foi o maior comerciante da cidade e o primeiro grande coronel riopretense. Na sua gestão, organizou o novo município, promovendo os primeiros alinhamentos das ruas e o início da iluminação pública. Foi também o responsável pela construção da primeira escola municipal, em 1895, e da primeira cadeia, mas sua maior obra foi mesmo a desativação do cemitério que existia onde hoje está construído o fórum. É por isso e muitas outras coisas que ele dá o nome de uma das principais ruas de nossa cidade. Nossa! Mas eu queria saber mesmo, era sobre a capoeira. Acho que você está falando sobre a cultura do negro, não é, Pedro? Acho que é. Bom, acho que posso contar um pouco sobre isso. Mas depois, quem sabe, não pesquisamos um pouco mais com dois amigos meus. Vamos lá então. Apesar da cultura dominante no Brasil na época em que os negros chegaram fosse a branca, aos poucos os negros foram se organizando em quilombos para poderem viver suas culturas e costumes. Entre elas está a famosa capoeira, um tipo de luta com aspectos de dança que os negros treinavam para defenderem-se de seus inimigos. E a capoeira existe até hoje, né, vô? Mas a capoeira não é a única herança que temos da cultura negra. Por exemplo, muitas coisas que gostamos de comer faz parte da cultura dos negros. Nossa, mas que comida é essa? Os negros mesclaram os temperos dos índios com os das comidas de origem europeia e criaram os verdadeiros pratos brasileiros, como acarajé, vatapá, bobó, feijoada, azeite de dendê, sem contar as frutas e especiarias, como coco, banana, pimenta malagueta e o café, que são produtos oriundos de terras africanas. Mas sabe de uma coisa, vô? Essas coisas existem até hoje. Mas eu não conheço nenhum negro daqui de Rio Preto que tenha a ver com tudo isso. Como não? Todos os negros ajudaram a construir todas essas histórias. Vamos ver um exemplo então. O Teatro Paulo Moura, aqui em Rio Preto, vocês sabem? Leva o nome de um dos artistas mais importantes da cidade. Paulo Moura nasceu aqui em Rio Preto em 1932. Aprendeu a tocar clarineta com 9 anos e nunca parou de estudar música. Tornou-se uma referência na área musical, sendo homenageado num festival em 1997, que levava seu nome e que contou com a presença de artistas de vários estilos musicais, tão diversos como era o gosto de Paulo Moura. Que legal! Bom, então já posso fazer o meu trabalho. Achei que ia ser muito difícil, mas a presença do negro em Rio Preto até que é fácil. É e não é. Os negros passaram por muitas dificuldades e ainda passam. Talvez um pouco menos hoje, mas passam. Como assim, vô?
Eu tenho um amigo que já faleceu. O nome dele era Aristides e ele sempre me contava histórias de quando era moço. Ele nasceu em Campinas em 1910 e veio para Rio Preto em 1922. Ele me contava que as coisas por aqui não eram muito boas, pois havia em Rio Preto uma espécie de apartheid no centro de Rio Preto. Quer dizer, os negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos ou andar do mesmo lado da rua. Era como se houvesse duas Rio Preto, uma branca e outra negra. Vendo e vivendo tudo isso, o Aristides se empenhou em lutar contra essas diferenças. Trabalhou muito e se tornou o primeiro ativista negro de Rio Preto. De ex-engraxate, veio a ser a personalidade que mais representa a luta contra as diferenças de raças em Rio Preto. Ele escreveu um livro que conta várias memórias ligadas à nossa história. Se tornou, assim, um ícone da cultura negra aqui. Além disso, tem outro amigo meu que mora aqui pertinho, o senhor Afonso Imbá. Ele também tem muitas histórias para contar. Vocês querem ir lá comigo para ver se ele tem alguma história para contar? Claro! Isso que você perguntou é algo muito importante, não para conhecer, para esclarecer alguma coisa. Vocês talvez já saibam, mas talvez trazer alguma lembrança desses fatos, né? Então, por exemplo, aqui em Rio Preto, o pessoal aqui em Rio Preto, nós temos a nossa cultura muito assim, separada. Os nossos amigos, nossos irmãos, são muito separadas com outros clubes, outras entidades que tem aí, que são mais unidas. Quando pede uma coisa, todo mundo acompanha, todo mundo vai lá, não é? E participa. Nós aqui não tem tanta participação aqui, assim, no contexto do Rio Pretense, dentro da cidade. Então nós não temos assim, tanta participação. Tanto é que nós tinha um grupo aí chamado Grupo de Dança Dindara, que modesta parte a gente que fundou. Então, o que a gente acha que a diferença é que não há muita participação do negro nessa parte. Nossa, tinha muita diferença. Quando eu cheguei aqui na cidade, porque eu fui embora daqui, entrei para a PM, depois fiquei no Bombeiros, né? Bombeiros só trabalhei uns 25 anos, né? Só no Corpo de Bombeiros. Só que antes de eu sair daqui, eu já tinha visto assim atos que eu não concordava muito devido a esse negócio de discriminação. Porque o meu irmão estava sentado, eu trabalhava como maquinista aqui, né? Então, ferroviário, sei. E ele estava sentado na praça até João Marcondes agora, com a marmitinha dele, tudo sujo de graxa, de bonezinho dele de coisa de rodoviária, tudo. E ele estava sentado lá, e chegaram dois guardas, sentados esperando o colega dele, descansando um pouco. Chegaram dois guardas assim, não fazer nada, e bateram nele mesmo, de cacetete, tudo. Então eu vi esse ato. Isso aí me marcou bem, sabe? Que a gente vê, antigamente, a gente não podia entrar assim num banco, ou ser correntista, essas coisas. Não tinha com a gente, não. Era muito discriminado. Negro daqui, negro de lá, sai pra lá, negro, ficava, cortava o cabelo em qualquer lugar, certo? Assim, depois foi melhorando. Agora tá bem nossa. Tá melhor, mas olha, vou falar para você, melhorou muito. Porque o pessoal, a gente sempre fala, né? Mas ele é um pouco ainda camuflado, porque tem gente que, por exemplo, eles não falam, hoje é crime, né?
Então, mas mesmo assim você nota que às vezes, com um jeitinho, ele afasta a gente, sabe? Então, por exemplo, chega um senhor aí, o Lucas é o dono da empresa, qualquer coisa mais elevada. Então, eu chego lá, trabalho para ele, então ele fala, nossa, fulano é isso, é aquilo. Chega outras pessoas que, olha, empregado igual esse eu nunca tive na minha vida. Esse aqui é isso, aquilo outro. Gente do céu, como eu estou feliz com esse cara aqui. Olha, esse cara entrou no nosso, olha, ele faz tudo, ele é isso, é aquilo. Esse que está levando as minhas coisas para frente, está levando. Aí a gente fala assim, puxa, mas que maravilha de negro, não é? Puxa. Aí você chega perto dele e fala assim, nossa, o senhor gostou mesmo dele? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Escuta, o senhor deixa sua filha casar comigo? Ah, aí não. Como é que fica? Porque a inteligência mesmo, basta culturar. Atrás da pele negra aqui é a mesma coisa. Por exemplo, eu já doei sangue, gente. Acho que é por isso que eu sou magro. Assim. Eu doei tantas vezes sangue, assim, quando estava no bombeiro, porque falta alguém para você. Lá chama aquela turma, que tem lá. Então, não tem nada demais. Cortou aqui, a carne é o mesmo, porque qualquer um. Então, por isso que é esse preconceito, essa coisa. Mas eu acho assim, preconceito é de quem não está à altura de compreender ainda o que é o ser humano. De onde ele veio, por que ele está aqui, e todas essas coisinhas mais que a gente for discriminar aqui. Então, um monte de coisa. Então, para mim, ele é desse tamanho. Geralmente, quando a gente faz isso aí, dificilmente a gente é ajudado por um órgão público, certo? E a gente tem que fazer sozinho. Eu quero agradecer vocês, primeiramente, por essa visita tão agradável que vocês foram, cada uma de vocês. Espero vê-los mais vezes, que aqui conosco, já falei para vocês, não tem frescura, tá bom? Nossa, o Seringuá é muito legal. É sim! Agora a Luísa tem histórias para contar sobre a presença do negro em Rio Preto. E lembrando que muita coisa que aconteceu em Rio Preto acontecia no Brasil todo, com algumas diferenças, mas aconteciam. Os negros colaboraram para a construção de uma identidade que não é de raças, porque a raça é humana. Eles colaboraram para a construção da identidade do brasileiro, porque todos nós somos um pouco índio, um pouco europeu e um pouco negro, quer seja no nosso modo de falar, de dançar, de se expressar. Pela música, somos frutos de uma construção onde cada elemento é diferente, mas muito importante. E agora chega de história e vamos brincar. Ei, Sabu! Ei, Sabu! Deus abençoe! Mas olha, na cor do meu país mora a razão de ser feliz. Brasil miscigenou, Brasil se misturou. É índio, é branco, é negro. Olha, na cor do meu país mora a razão de ser feliz. Está na hora de dizer ao preconceito não, e não há discriminação. Então, por que você não vê que o direito é paz, amor e união? Está na hora de dizer ao preconceito não, e não há discriminação. Então, por que você não vê que o direito é paz, amor
arroz com feijão, é Tupinambá, Caiapó, Guarani, Maria Bonita que amou o Lampião, Tiradentes, Araguaia, Zumbi, Padre Cício, Nega, Anastácio, Quelé, é Maracanã, Mineirão, Morumbi, é Congalha, é Jongo e é samba no pé. Se liga que meu povo é isso aí.